Olá, meus queridos irmãos! Gostaria de desejar a todos uma excelente tarde. Sejam muito bem-vindos aqui no programa A Sexta Hora. Eu sou a Pati, aqui da Fábrica de Compromissados, sou moderadora. Gostaria de mandar um beijão para você que está nos assistindo. Muita gratidão por permitir que a gente entre na sua casa para podermos desfrutar de um momento tão maravilhoso e tão lindo com Deus. Vocês são muito especiais. Você já parou para pensar o valor que você tem? Já pensou nisso? Você tem muito valor. Você é muito importante para mim. Imagine para Deus. Imagine o seu valor. E agora eu gostaria, então, de que nós pudéssemos estar desfrutando de um momento maravilhoso de adoração ao nosso Deus, ao nosso Pai, com a nossa querida Bispa Layala, com a voz maravilhosa, amém? Seja muito bem-vinda, querida Bispa. Amém, boa tarde. Pati, que prazer estar aqui na Fábrica de Compromissados, nesse programa tão incrível, né, Pati? Que tem rendido frutos maravilhosos. E as pessoas estão conhecendo você pela primeira vez, né, Pati? Sim, eu estava numa expectativa muito grande, contando os minutos e os segundos para que chegasse o domingão, né? Nesse momento aqui para a gente estar compartilhando todos os domingos ao meio-dia, não é, Bispa? É um prazer, né? Pati é uma querida que trabalha aqui conosco na Fábrica de Compromissados, uma líder compromissada que atua aí nesse trabalho tão fantástico de apoiar as igrejas, de curar pessoas. E é um prazer muito grande estar entrando na sua casa nesta tarde maravilhosa. E eu quero convidar você, pegando o gancho da música da Patrícia, para cantarmos uma música que eu particularmente, Pati, gosto muito, que fala justamente sobre isso, sobre o nosso valor. Você sabe que você tem valor? Você tem valor para Deus, porque você é a melhor e mais perfeita criação do Pai. Amém. Você é um projeto fantástico de Deus. E assim a gente quer começar esse programa. É hábito nosso começar fazendo esse período de entronização com Deus, de louvor e adoração. Eu vou ficar de pé. E se você na sua casa puder tirar esse momento para você também se colocar na presença do Senhor, eu quero que você faça isso agora comigo. Vamos resgatar essa essência daquilo que somos. Somos a obra mais fantástica criada pelo nosso Criador, amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Preste atenção. Ele está em você, o Espírito
Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Creia, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Amém. Creia nisso. Creia. Nós temos valor. Você tem valor. Você não é os seus problemas, você não é as suas dificuldades, você não é as suas necessidades. Você é a obra mais perfeita criada por Deus. Amém? E hoje, Paty, atendendo a esse convite da equipe da Fábrica de Compromissados, eu escolhi uma segunda canção. Uma canção de um projeto que eu já tenho conversado, já tive a oportunidade de divulgar aqui para as pessoas. Sim. Da Companhia Nuvem Profética. A Companhia Nuvem Profética, que é um ministério itinerante, que atua nas igrejas do nosso país, da nossa cidade. E essa canção, ela fala sobre... Ela tem o título, o tema, Renova o Meu Ser. Amém. Ela é uma oração, Paty, Linda. onde a gente pede para o Senhor, que o Senhor nos ajude a enxergar o valor que nós temos e a ser de fato aquilo que nós nascemos para ser. E eu separei essa canção para cantar ela aqui hoje com você. E eu quero que você receba no seu coração essa canção da Companhia Nuvem Profética, que vai te inspirar a ser alguém muito melhor na sua vida, amém? Aí na sua casa, feche os seus olhos, respire fundo, sinta esse momento que nós estamos vivendo, receba essa canção no seu coração. Aleluia! Obrigado, Jesus, por essa tarde, Senhor, especial. Me visita.
Quero agradecer essa oportunidade linda de estar aqui ministrando esse momento de louvor e adoração a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada, Paty. E o privilégio é todo nosso, Bispa Layala, de estar aqui conosco, adorando ao nosso Deus, levando uma música maravilhosa, um louvor aos corações dos nossos amigos, nossos pastores, obreiros, telespectadores e família, a qual a gente tanto ama. Gratidão, viu, Bispa? Amém, amém. Eu tenho certeza que hoje Deus tem algo muito especial para falar ao seu coração. Quero deixar o meu abraço, mas você continua aí ligadinho, porque tem muito mais aqui no programa A Sexta Hora. Um beijo, querida! Obrigada! E é isso, queridos, que louvor maravilhoso, é muita bênção, é muita vitória, louvores lindos da companhia Nuvem Profética. E não para por aí, não. Nós vamos agora ouvir uma palavra maravilhosa, vinda direto do trono de Deus. É com muito privilégio, com muita honra, que o nosso patriarca Batista vai trabalhar conosco um tema maravilhoso. Vai falar um pouquinho sobre estado de presença. E você vai entender um pouquinho melhor e Deus vai falar fortemente ao teu coração. Patriarca Batista, seja muito bem-vindo aqui no nosso estúdio da Fábrica de Compromissados. Oi, Paty, tudo bem? Oi, Patriarca. Maravilha! Que bom, Paty, estarmos aqui mais uma vez contigo nesse programa maravilhoso que é a Sexta Hora, né? Amém! E a Sexta Hora vem justamente para isso, Paty, para abordar esses momentos, né, difíceis. Sim. Que representou aquele momento de Cristo na cruz do Calvário. Sim. Né? Momentos que eu tenho certeza que você enfrenta também na sua casa. E uma das coisas, Paty, que eu percebi que muito acontece é justamente a questão da pessoa não estar conectada ao seu estado de presença. Né? Tá vendo isso? Esse estado de presença, do que realmente é a sua identidade para as coisas que você está vivendo atualmente. Né? E eu quero pegar um gancho aqui, eu estive particularmente assistindo, várias vezes inclusive, uma ministração que foi feita aqui no programa pela Bispa Lai, que acabou de cantar, né? Quando ela falou de felicidade. Que palavras tremendas, né? Ela disse naquele dia sobre felicidade. E eu quero pegar justamente esse gancho. É um programa que ela trouxe muitas coisas legais sobre felicidade. Amém. E ela falou justamente, ela fez, na verdade, para você que está aí nos assistindo, um desafio para todos nós. Que o desafio é justamente você viver o seu melhor hoje. Isso, né? Viver exatamente. o seu melhor hoje. E isso significa justamente você se entreter, né, naquilo que você tem de mais intenso, toda a sua intensidade naquilo que você tem agora, no seu momento. Ela chegou a citar Salomão, né, que experimentou várias coisas na vida e acabou percebendo já no final praticamente da sua vida, né, levou tempo para desenvolver esse aprendizado, que ele realmente precisava ter vivido cada momento como se fosse único, né? Verdade. Só que muitas vezes, Paty, as pessoas não conseguem fazer isso, porque elas nem sabem o que significa o estado de presença, né? Muitas vezes você não sabe a importância que tem essa questão do estado de presença, né? Naquela palavra, a Bispa Lai dizia o seguinte, que você não tem que ficar vagueando, né, entre o seu passado e sobre um futuro que você nem sabe se vai existir ainda, e você fica preocupado com ele, fica perturbado com o que vai acontecer no dia da manhã, sendo que a gente muitas vezes nem sabe como será esse amanhã, se ele pelo menos vai existir. Então é uma palavra, um estudo muito interessante, que se você que está aí ainda não viu, você precisa acessar aí o nosso canal no YouTube, né, no Facebook, e observar aí esse estudo que ela fala sobre felicidade. Vale a pena conferir. E é exatamente surfando nessa onda de felicidade, Paty, que eu quero hoje falar sobre algo muito importante, que é o estado de presença, que é você viver
de forma consciente. O que é viver de forma consciente, né? E aí eu já começo trazendo essa reflexão, para que você entenda, para que você comece a se analisar. Porque eu quero muito que você se analise hoje. E se analisar, você está vivendo de forma consciente ou você está deixando a vida no automático? Né? Não é? Padre, tem muita gente que deixa a vida no automático. Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Sim, vai empurrando com a barriga, deixa a vida me levar, né? Então o que acontece? Vai vivendo no automático. Muitas das coisas que a pessoa faz, às vezes não tem planejamento, às vezes não tem consciência do que realmente ela está querendo, né? Então ela vai levando a vida no automático, né? Como se fosse assim, não, o seu inconsciente é que comanda a coisa. Nossa. Né? Porque quando a gente fala desse estado automático, a gente se refere muito ao nosso lado inconsciente, né? Essa vida inconsciente que a gente tem e que muitas atitudes são tomadas exatamente por causa dessa vida inconsciente. E tem gente vivendo assim, no automático, sem pensar de fato se no estado de presença que ela tem nesse momento. Porque viver de forma consciente é estar inteiro nesse momento presente. Certo. Estar inteiro nesse momento presente. Você não pode estar fragmentado, porque senão você não busca os seus melhores recursos, né? Essa fragmentação do eu para viver as coisas do momento, isso complica tudo na sua vida. Só que as pessoas às vezes não levam a sério isso. É como diz a bispa, ficar querendo falar de felicidade, mas fica vagueando em coisas que ocorreram no passado, fica vagueando em coisas que ela planeja acontecer ainda no futuro. E o estado presente, como é que você tem vivido? Empurrando com a barriga, levando no automático, né? Uma das coisas, Paty, que a gente mais vê acontecer, porque aqui, queridos, aqui no Movimento Mão Prorizo, na fábrica de compromissados, a gente tem o Instituto Mão Prorizo, Paty. E uma das coisas que e no Instituto a gente faz vários atendimentos de psicanálise, de hipnoterapia, de terapia cristã, de gestão de emoção. É uma coisa maravilhosa. Linda. Né? Então o que acontece? A gente desenvolve o ser humano verdadeiramente. E uma das coisas que a gente mais vê entrar em nossos consultórios, uma das coisas que a gente mais percebe em nossos treinamentos que a gente dá aqui na fábrica de compromissado, é justamente pessoas que estão com a sua identidade totalmente desalinhada com as suas crenças, totalmente desalinhada com seus valores, com aquilo que ela realmente acredita na vida. E mais, pessoas que estão com a sua identidade também desalinhada com seus comportamentos. Nós temos uma experiência, Paty, você sabe bem disso, de 25 anos trabalhando com igrejas. Né? A nossa equipe aqui na fábrica de compromissado, 25 anos trabalhando com igrejas. E nós carregamos uma vasta experiência, Paty, com relação a atendimento em gabinete, Sim. em consultório. E eu posso assegurar para você que o que mais existe é desalinhamento. Às vezes a pessoa vai na igreja, às vezes ela ora, às vezes ela vai na frente, às vezes ela faz campanha, né? Recebe oração, participa de processo de libertação, processo de cura interior, enfim, vários processos dentro da igreja, faz aquela campanha ali várias vezes, vários anos, e ela continua desalinhada à sua identidade. Não é surpresa, Paty, é impressionante como nós vemos, viu, você que está aí nos ouvindo, e talvez você até faça parte desse grupo, pessoas que tentam, vai na frente, recebe oração, mas daqui a pouco ela está praticando e fazendo as mesmas coisas que fazia antes. Às vezes aquela tristeza volta, às vezes aquela depressão volta, às vezes aquela angústia volta, né? Às vezes acontece, Paty, isso acontece demais. Quantas vezes nós conhecemos pessoas que elas começaram, chegaram na igreja, se converteram na igreja e foram crescendo, né? Na sua vida eclesiástica, foram crescendo em cargos na sua liderança, e às vezes ele está num cargo lá em cima, e ainda aquele conflito psíquico ainda surge. E muitas vezes, quando a pessoa está lá em cima, é aquele velho ditado, né? Quanto maior você é, maior é a queda. Sim. Né? Então, e aí é pior, porque aí você não está simplesmente você na situação, mas você tem outras pessoas
que dependem de você, dependem do seu exemplo, dependem da sua história, dependem do seu conselho, né? Dependem de você estar bem para que eles fiquem bem. E aí tudo se agrava. Por isso que eu digo que essa questão do estado de presença é muito importante. A minha identidade está de fato alinhada com o que eu quero ser, com o que eu me proponho a ser, né? Com os papéis que eu estou assumindo, com as personas que eu estou assumindo dentro da sociedade, dentro da família, dentro da igreja, dentro da minha liderança. E aí eu quero que você reflita sobre isso hoje no programa Sexta Hora. Porque Jesus Cristo, quando ele começou a experimentar aquelas dores, e todo mundo sabe que nós temos Jesus aqui como nosso maior mentor. Talvez você esteja aí, você tem outros mentores. A gente também tem pessoas que nós consideramos que foram grandes homens, né? Sim. Mas basicamente a gente se baseia nesse grande mentor que foi Jesus Cristo. Por quê? Porque foi alguém que nós consideramos PhD em humanidade, né? Verdade. Entendeu, passou pelas fases do ser humano, sabe exatamente o que você sente aí, a sua luta, a sua dificuldade, e ele nos dá vários conselhos, né? Às vezes a pessoa fica pensando assim, que ter dificuldade de administrar o estado de presença é coisa só de pessoas fracas. Pessoas que estão começando, pessoas ignorantes, né? Pessoas que têm dificuldade. E hoje, Paty, eu vou citar como exemplo aqui um dos maiores homens que já existiu na história, né? Que é considerado uma das grandes maravilhas quando se fala de liderança, que foi o apóstolo Paulo. É do apóstolo Paulo que eu quero falar hoje um pouquinho, porque, curiosamente, ele viveu esse problema. Ele passou por essa dificuldade, Paty. Ele teve a dificuldade, você que está aí nos ouvindo, de administrar o seu estado de presença. Chegou um determinado momento do ministério dele, que ele percebeu que por mais que ele ganhasse nome, por mais que ele fizesse história, por mais que ele tivesse inúmeros seguidores, talvez você que esteja aí, tem mais de milhões de pessoas te seguindo, né? No Facebook, no Instagram, né? No YouTube, e você ainda vive o problema do estado de presença. A crise, o desalinhamento da sua identidade com aquilo que você realmente gostaria de ser, com aquilo que realmente você gostaria de fazer, né? Então, o que acontece? Paulo viveu isso também. Tinha inúmeros seguidores, né? Tinha uma vida, uma história, um legado, vamos dizer assim, só que ele chegou à conclusão que ele tinha um problema sério. Quando ele escreve aos Romanos, no seu capítulo 7, ele fala justamente sobre isso, sobre esse desalinhamento neurológico que ele estava tendo naquele momento da vida dele, né? E quem sabe até o espinho na carne, né? Porque alinhar a sua identidade com a sua crença, com seus valores, com o seu comportamento, com os ambientes por onde você transita, não é uma coisa fácil, Paty. Não. Às vezes uma oração não resolve, sabia? Sim. Né? Eu creio muito no poder da oração, mas às vezes não é quem ora, é quem recebe o problema. Não está em quem ora, o problema está em quem recebe, que vem com a sua vida desalinhada, a sua identidade desalinhada, há tempos, e de repente naquele momento ele quer que Deus resolva tudo para ele, né? E eu falo sempre para as pessoas que entram no meu consultório, para terapias cristãs, às vezes a pessoa chega e fala, por que Deus não faz isso por mim? Queridos, eu queria que você entendesse que Deus, quando ele cria o ser humano, Paty, ele faz você perfeito, né? Ele te dá habilidades, capacidades inúmeras, e você vai levando. Eu, por exemplo, tenho 52 anos, aí você vai levando 50 anos da sua vida estragando a sua vida, outros 20, outros 30, vai estragando a sua vida. E chega um determinado momento, numa oração, quando o pastor faz o apelo, eu quero que Deus agora resolva tudo na minha vida. Não, é você que tem que alinhar a sua identidade. E acaba querendo, patriarca, também está transferindo para Deus a responsabilidade que Exatamente, na verdade está nela. exatamente. E aquilo vai gerando, gente, um loop, né? Ela vai à igreja, ela busca a Deus, ela acredita, ela tem fé, ela ora, ela faz propósito com Deus, cria alianças. E aquilo lá vai se repetindo, porque ela espera em Deus, mas nada acontece. Por quê? Porque Deus, ele é o Deus do impossível. O que está ao nosso alcance, nós precisamos fazer. Exatamente. A gente precisa se movimentar, Perfeito, não é, patriarca? Perfeito.
E aí, daí uma galera, Paty, uma galera, e talvez você se inclua nisso, né? Baseado nesse desalinhamento, a pessoa começa a envolver os seus relacionamentos afetivos. Então tem um monte de pessoas, né, que se envolvem com outras que nada tem a ver com seus valores ou com as suas crenças, né? A Bíblia própria já fala sobre como é que pode duas pessoas andarem em concordância se eles né? Como é que eles podem andar juntos se eles não estão em concordância? Mas tem gente que resolve se unir ou se relacionar com pessoas que nada tem a ver com a sua identidade, com seus valores, com as suas crenças. Inclusive, nós temos também atendimentos, né, de pessoas que queixam exatamente desse problema, né, patriarca? Porque Exatamente. sofrem as consequências psicológicas, emocionais, por conta desse tipo de escolha, que não escolhem adequadamente. Perfeito, é importante isso que a Paty está falando, porque, Paty, não é só questão de religião, Sim. não é só questão de espiritualidade, é você como pessoa ter uma identidade onde você tem seus valores, tem suas crenças, e começa a se relacionar com uma série de pessoas que nada tem a ver com seus valores. Vai dar problema, com certeza. Tem aqueles casos também de pessoas que escolhem profissões ou escolhem cursos que nada tem a ver com aquilo que ele gosta de fazer, com a sua identidade. Ou seja, o seu estado de presença ali exigia uma outra profissão, exigia uma outra atividade, um outro ramo para a sua empresa. Mas a pessoa insiste em confrontar a sua própria identidade, os seus próprios valores, aquilo que de fato vai lhe trazer a alegria. Então ele não vive o seu estado de presença, ele está misturando tudo na sua vida, né? E aí, Paty, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 7, versículo 15, né? Romanos capítulo 7, versículo 15 é uma carta que Paulo escreveu aos romanos. Olha só o que ele diz nessa carta. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Que coisa terrível. Olha só isso, Paty. Não é? Quem é que está falando isso, gente? É um dos maiores homens da história. Verdade. Não só pelo ponto de vista bíblico, porque esse cara, Paty, não era qualquer um, não. Esse cara, ele estudou com o mestre Galileu, um dos maiores mestres da época. Esse cara, ele tinha dupla cidadania. Era tanto judeu como romano. Era um cara de vasto conhecimento, um cara que trabalhava nos altos escalões do exército romano, né? Saulo, e veio a se converter. E aí, ele já dentro do evangelho, já um homem pleno, talvez a gente tenha aí hoje, você, pastor, que está nos assistindo, que está há muitos anos no ministério, você que é líder, está há muitos anos no ministério, e você nunca tinha parado para pensar se o seu estado de presença tem a ver com o que você gosta de verdade, né? Se a vida que você prega é de fato a vida que você vive, né? Porque nós, nesses 25 anos, mais ou menos, trabalhando com a igreja, Paty, nós vimos várias pessoas que às vezes trabalham em ministérios de louvor. No domingo, né? Trabalha ali, ensaia, às vezes ensaiava o dia inteiro no ministério de louvor. Mas na segunda-feira ele era envolvido com tudo quanto é coisas imorais que você possa imaginar. Isso aí a gente vimos várias vezes, e não foi com uma, duas, três, quatro pessoas, não. Quantos líderes, infelizmente, na igreja, ele tem uma imagem dentro da igreja, mas fora da igreja ele tem outros comportamentos totalmente desalinhados com aquilo que ele acredita, com aquilo que ele pensa, né? E eu vou te falar, muitos deles chegam para o pastor e falam assim: pastor, olha, eu preciso de ajuda, pede oração, jejuma, faz campanha, faz um monte de coisa, às vezes participa até de processo de libertação, mas não resolve ainda, porque ele precisa de algo mais, ele precisa entender sobre essa importância de você estar no estado de presença. Eu sou o que realmente quero ser, porque isso não acontece, gente, só com pessoas que têm pouco tempo no evangelho, isso não acontece só com pessoas que têm pouca cultura, isso acontece com o ser humano, né? E o ser humano, ele tem essa graciosidade de ser um ser que pensa, que sente. E muitas vezes, você que está aí,
se culpa. Às vezes você fala assim, não, como eu tenho determinada posição na minha empresa, eu não posso pensar nisso. Como eu tenho determinada posição na igreja, eu não posso pensar nisso. Do contrário, é exatamente por essa alta posição que você tem que começar a pensar nisso, né? No seu estado de presença, de quem realmente tem sido a sua identidade. Como é que se fala em felicidade sem estado de presença, Patrícia? É difícil. Né? É muito complicado. E viver de forma consciente, como eu estou falando aqui, é você saber exatamente o que você está pensando no momento que você está pensando. É você sentir, é você saber o que você está sentindo no momento que você está sentindo, né? E aí eu pergunto para você que está aí, é uma curiosidade que você tem que começar a pensar nisso. Você sabe exatamente a qual identidade pertence esse pensamento que você está tendo nesse momento? Você sabe a qual identidade pertence exatamente esse pensamento que você está tendo há alguns dias, alguns meses, alguns anos na sua vida? Tem gente pensando coisas e na verdade ele é outra coisa, mas ele pensa naquilo o tempo inteiro, né? Isso não é estado de presença, isso não é viver conscientemente, né? Essa pessoa está em outra atmosfera, ele está muito desalinhado a sua identidade do que verdadeiramente ele pensa. Se torna, inclusive, patriarca, uma incongruência, uma Com caminhada certeza. que não é saudável, nada ecológico. Não é né? uma vida verdadeira, né? Não é uma vida Sim, verdadeira, não é uma identidade verdadeira. Não, ele não está sendo fiel a ele mesmo, não está pensando nem agindo com a verdade e a fidelidade. Exatamente. E eu pergunto para você também, a quem pertence, né? A que identidade pertence esses sentimentos que você está tendo aí, agora na sua vida, né? A que identidade pertence esses sentimentos que já estão se arrastando na sua vida há muito tempo, né? A quem pertence isso? Será que de fato pertence a essa pessoa que está aí me ouvindo agora? Será que esse realmente é você? Será que esse sentimento é congruente, como a Patrícia falou, com essa sua identidade? É isso mesmo que você deveria estar sentindo? É isso mesmo que você deveria estar pensando? E muitas vezes, às vezes até o ativismo dentro da igreja te impede de refletir sobre essas situações. E isso não é viver conscientemente, de forma consciente. Viver de forma consciente é exatamente você saber o que eu estou pensando no momento que eu estou pensando. O que eu estou sentindo no momento que eu estou sentindo. Eu estou sendo autêntico, estou sendo verdadeiro? Essa que é realmente a minha vida? Esse sou eu? Né? Esse sou eu? Né? E é isso que eu quero que você pense nesse momento, né? Porque Deus, talvez você não esteja considerando isso, mas eu quero dizer para você que está aí que Deus considera isso, Deus está considerando isso, e é justamente a partir dessas considerações, né, que vai haver o mérito ou não mérito de céu, de inferno, dessa situação toda, de graça, de desgraça, né, de felicidade ou de infelicidade. Então, é importantíssimo que você entenda isso. É importantíssimo que você entenda isso, né? Você sabe exatamente a qual pertence essa identidade, esses pensamentos que você está tendo, esses sentimentos que você está tendo? Essa é realmente a identidade que você quer? Tem muita gente, Patrícia, muita gente, Paty, que vai se arrepender grandemente pela profissão que escolheu, pela empresa que abriu. Chega lá na frente e ele fala assim, mas eu não quero fazer isso. Tem gente, é comum nós vermos muitas histórias de empresários bem-sucedidos que chega em um determinado momento da sua vida, ele abandona tudo e vai morar numa praia. Exatamente. Aí as pessoas ficam assim, meu Deus, é louco. O que esse cara fez? No auge do sucesso, ele parou tudo, foi morar na roça, né? Oxe, essa atriz aí, o maior sucesso foi se esconder num sítio, né? As pessoas citam a Ana Paula Arósio, né, disso. Sim. Gente, identidade, viver de forma consciente, isso é extremamente importante você entender. E aí você pode estar se perguntando aí, como é que eu arrumo isso, patriarca? Então. Como eu arrumo essa bagunça que virou a minha vida, né?
que ao longo da sua vida você vem só desalinhando. Talvez tenha começado lá na sua adolescência, né? Talvez tenha começado na sua adolescência. Talvez você procurou na religião uma fuga e não uma verdade, né? Não um relacionamento, um modo de viver. Eu não sei o que está te acontecendo, mas talvez você esteja se perguntando nesse momento do programa, a sexta hora, como é que eu arrumo isso, patriarca? E aí, queridos, é uma coisa muito interessante. A primeira coisa é você admitir que você precisa de ajuda. Inclusive, Paty, isso é a base dos nossos atendimentos em consultórios no Instituto Mão Prorizo. Você admite que você precisa de ajuda, você precisa procurar ajuda, né? E começa passando por esse pensamento, esse sentimento. Eu preciso de ajuda. Ao assistir esse programa, a sexta hora, eu percebi que a minha vida está desalinhada. Não está legal. Eu estou fazendo coisa que não tem nada a ver com o que eu acredito. Eu estou me comportando de forma que não tem nada a ver com quem eu sou. Caramba, eu estou numa profissão que nada tem a ver com o que eu gosto, né? Eu abri um negócio que toda vez que eu chego lá segunda-feira, por mais que esteja entrando dinheiro ali na minha frente, eu não estou feliz, né? Então, a primeira coisa começa em você admitir que precisa de ajuda. E aí, a gente passa por várias coisas. Se você frequenta alguma igreja, meu irmão, busca os seus recursos na sua igreja, né? Vai na frente, pede oração, faz sua campanha, faz seu jejum, entra num processo de libertação, entra num processo de cura interior. Eu sei lá o que acontece na sua igreja, eu não sei quais são os recursos que a sua igreja tem para te oferecer, né? Vai para o gabinete, pede um aconselhamento, um monte de coisa. Talvez você que esteja nos assistindo agora, você não frequenta igreja nenhuma. Cara, procura uma meditação, procura uma auto-hipnose, procura ali um grupo de ajuda. E aí, se você participou de tudo isso, dentro ou fora da igreja, e não conseguiu, o que eu te aconselho é busca uma terapia. Excelente. Busca uma terapia. Sim. Se você tem as suas reservas aí de que não, terapeuta é bicho doido, procura um lugar que oferece terapia cristã. Exato. Né? Profissionais capacitados em terapia, mas que conhecem bem do Evangelho. Aqui na Fábrica de Compromissados nós temos vários, oferecemos terapia cristã e os resultados são extraordinários, Paty. Você sabe disso, são extraordinários, porque a Paty também atende em consultório e ela sabe bem do que eu estou falando. Os resultados são extraordinários. E ali você tem pessoas que acreditam na mesma fé que você. E aqui a gente faz trabalho também com outros que têm outras fé, acreditam em outras coisas. Porque Deus, gente, é curioso isso. Às vezes você fala assim, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Paty, curiosamente, só de você dizer eu não acredito em Deus, você já está acreditando que existe um Deus. Por isso você está tentando confrontar. Por que você tem essa necessidade, essa agonia de dizer que não acredita em Deus? É porque você já está acreditando que existe um Deus. Você está querendo provar que você está certo, que os outros estão errados. Mas você já está admitindo que pode acontecer a existência de um Deus. E talvez você não acredita nesse nome Deus. E daí? Talvez o Deus para você é essa energia do cosmos, né? Sim. Às vezes é essa energia do cosmos. Sim. Eu quero te falar que essa energia é Deus. É sim, Deus. Sim. Está presente em tudo. Talvez você você olha para um cristal e você acha isso incrível, né? E você começa a lançar suas expectativas ali. E alguém responde, eu quero te falar que não é esse cristal que está respondendo, é Deus, né? É Deus. Então, preste atenção, se você percebeu que nada disso resolveu, procura uma terapia. Sim. Procura porque você precisa de um profissional que consiga alinhar os seus níveis neurológicos, consiga fazer você perceber a sua identidade e consiga fazer você andar de uma forma congruente, né? Que você consiga realmente fazer essa caminhada de forma em que você se sinta bem, que você se sinta verdadeiro, que você se sinta autêntico naquilo que você acredita, naquilo que você pensa. Porque eu digo, Paty, para encerrar a minha palavra aqui, de nada adianta você ser o cara, né? E ter um monte de seguidores, um monte de admiradores, um monte de fãs, um monte de discípulos,
até, às vezes, dentro da igreja, né? Um monte de pessoas que seguem o seu perfil no Instagram, se você não é real. Você não é real. Sim. Né? Você está vivendo uma farsa, de que adianta tudo isso? Né? Se você não é autêntico, se você não é verdadeiro, se você não é verdadeiro consigo mesmo, de nada adianta. Se você é infeliz. Se você é infeliz. E ainda está em tempo, né, patriarca, de buscar felicidade, né? Exatamente. Através de uma terapia maravilhosa, assim, comumente a gente vê os nossos clientes saindo aqui, assim, de uma maneira, assim, radiante, felizes, realizados. Já na primeira sessão eles já saem do nosso consultório de uma forma diferente, agradecendo, coração muito grato, feliz, inclusive já trazendo outras pessoas da família, amigos, Exatamente. do seu trabalho. Então, assim, funciona, funciona. Só precisa de vontade, de é querer, isso aí, né? normal, tudo é válido, né? Se você está buscando aí na sua igreja, campanha, oração, jejum, Amém. tudo isso é importante. Amém. Agora, se ainda não resolveu o seu problema, aí você precisa pensar em algo mais sério, com certeza. Porque, como nós falamos aqui na sexta hora, Paty, Jesus não morreu na cruz do Calvário à toa, não. Amém. Aquelas dores que ele sentiu ali, a partir da sexta hora que ele estava ali na cruz, em diante, Paty, foi para que você tivesse vida. Amém. E vida em abundância, né? E o maior de todos os psicólogos, o maior de todos os terapeutas, sem dúvida, foi Jesus Cristo. Que exatamente sabendo das suas demandas, das suas dores, das suas necessidades, ele se fez de homem. Amém. Né? Para ter competência para analisar as suas orações, para ter competência para julgar você amanhã, para ter competência, e eu acho que só ele tem essa competência, Somente. né? De Somente dizer se você está certo, se você está errado. O julgamento não pertence a mim, a você, ao seu pastor, ao seu diácono, a um juiz. Cara, pertence a Jesus. Esse sim tem competência de julgar você, de analisar você, de saber se de fato, né, o que é, se é malandragem sua, se é fraqueza sua, se realmente é um trauma, se é uma fobia, se é coisas mais profundas na sua alma que precisa de uma atenção melhor. Mas o mais importante, vamos alinhar a sua identidade, vamos ser autênticos, vamos ser verdadeiros, porque é justamente isso que Deus quer para a sua vida, né? Quer você pleno e feliz. Amém. Então é isso, um grande beijo para você que está aí nos ouvindo e não esqueça, eu digo sempre, nos acompanhe no Facebook, também no YouTube, né? E compartilha. Se isso foi importante para você, se isso te ajudou a entender uma série de coisas, compartilha com seu amigo, compartilha com seu familiar, né? Compartilha, espalha isso, né? Daqui a pouco, com a sua participação, nós estaremos fazendo programas ao vivo no YouTube e vai ser legal porque a gente vai poder interagir, conversar, te responder. Então é importante, tem esse envolvimento conosco que você não vai se arrepender. Paty, eu vi que enquanto estava acontecendo o programa, no canto da Bispa lá, e ela cantou uma canção da CLP. Linda, Que linda tem muito canção. a ver com isso que a gente está falando, Sim. né? Porque ela fala justamente essa oração de Paulo aqui. Porque o que faço eu não aprovo, né? Eu gostei mais de sua versão. Lê sua versão aí, sua versão é melhor do que a minha. Vamos lá. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha só, quanto tempo você vai levar fazendo só o que você detesta? Ao invés de fazer aquilo que você prefere. Então observe bem o que Paulo diz aqui. Vamos estar ligados. Eu queria muito ouvir essa música de novo. Ai, eu pensei realmente Tenho que a gente certeza poderia... que você também gostou e gostaria de ouvir novamente. A gente poderia A sim Bispa lá interpretando essa canção tão chamar a linda. Bispa lá para cantar um Você pouquinho pra chama? gente. Eu Vamos lá? saio e ela entra Pode e a ser. coisa acontece. Um beijo pra Amém. você. Tchau! Beijão, patriarca. Gratidão. Bispa Lai, por favor, Bispa Lai.
Canta Vamos mais lá. um pouquinho para Vamos nós. lá. Esse louvor assim maravilhoso Vamos. da CNP. Vamos fazer mais o que a gente ama, porque quando a gente faz o que a gente ama, a gente encontra felicidade. Amém. Vamos sim. Graças a Deus, Senhor. Obrigada. Ao vivo é assim, viu, Deus gente? é bom. Deus é Ao bom o vivo. tempo todo. Essa é uma das minhas canções favoritas, Paty. Muito linda essa canção. Sempre toca em muitos corações. Todos que ouvem. Você receba no seu coração essa palavra, que você receba no seu coração essa canção, que ela faça todo sentido, uma nova vida, uma nova estrada, novas escolhas, novos caminhos. Você vai em tudo da vida que Deus tem para você. Visita com o seu amor, mexe dentro do meu coração, organiza toda a minha vida, Senhor. O que quero fazer eu não faço, o que quero ser eu não sou, o que quero ver eu não vejo, Senhor. Me visita com o seu amor, mexe dentro do meu coração, organiza toda a minha vida, Senhor. O que quero fazer eu não faço, o que quero ser eu não sou, o que quero ver eu não vejo, Senhor. Olha os teus planos pra me ajudar, tire o engano do meu caminhar, toque os meus olhos, mude o meu olhar pro teu altar. Solte os livros que tentam me prender, abra os pontos do céu em meu viver, caia a unção, renove o meu ser, Jeová Jireh, tudo pode me prover. Fale isso pra Deus nessa tarde. Faça dessa música a sua oração nessa tarde. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está presente em você hoje. Amém. Aleluia. Visita com o seu amor, mexe dentro do meu coração, organiza toda a minha vida, Senhor. O que quero fazer eu não faço, o que quero ser eu não sou, o que quero ver eu não vejo, Senhor. Olha os teus planos pra me ajudar, tire o engano do meu caminhar, toque os meus olhos, mude o meu olhar pro teu altar. Solte os